Seu imóvel está mesmo no seu nome? Olá, eu sou Alan Reis, advogado, especialista em direito imobiliário e quero falar com você aqui hoje sobre uma situação que às vezes parece até boba, mas é muito comum na realidade da minha advocacia. Me deparar com pessoas que acham que o imóvel delas pertence a elas, é de propriedade delas, mas ao fazermos uma análise mais acurada verificamos que não. Muitas vezes ela tem um direito sobre este imóvel, mas não a propriedade. E para falarmos de propriedade, nós precisamos entender o que o Código Civil fala acerca da transferência da propriedade de imóvel na lei. Ele diz o seguinte no artigo 1245: transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro. É o registro que faz com que uma pessoa se torne proprietária desse imóvel. O que isso quer dizer na prática? Eu te explico. Quando você faz uma compra e venda de um imóvel, quase todo mundo sabe disso, o importante é que você faça a escritura. E a escritura, ela é um documento formal realizado no cartório de notas, onde ele vai especificar essa venda e compra. Logo, a venda e compra de imóveis no Brasil, ela precisa ser feita através de escritura pública, que é um contrato solene. Mas só fazer a escritura não resolve, porque a escritura é o contrato feito de forma solene. O que mais eu preciso fazer? Levar essa escritura a registro. Caso contrário, enquanto essa escritura não estiver registrada, ela equivale a um contrato particular, e isso traz vários problemas. Quando eu registro a escritura, eu estou dando notícia, eu estou tornando público que esse imóvel agora pertence a mim. E isso é muito importante na prática. Imagine o seguinte exemplo, que o vendedor deste imóvel venha responder uma dívida trabalhista, uma dívida fiscal, e ao pesquisar o seu patrimônio, o juiz localize aquele imóvel. Ora, se eu não registrei a escritura, aquele imóvel ainda continua no nome do antigo vendedor. E ele pode ser objeto de penhora, ele pode ser objeto de leilão, ele pode ser objeto para que aquela dívida seja paga. Olha o tamanho do problema. Eu tenho escritura, mas por não ter registrado, esse imóvel continua ainda fazendo parte juridicamente do patrimônio do vendedor. E isso, pessoal, é muito comum na prática. Outro problema que a gente vê na prática, ao não registrar este imóvel, eu tenho uma série de defasagens no seu valor de mercado. Um imóvel irregular, ele perde, segundo pesquisa, de 20% a 30% do seu valor de mercado. E mais, se esse imóvel juridicamente não está no meu nome, eu não posso vendê-lo por escritura pública, eu não posso levantar um capital no banco dando ele em garantia, eu não posso vender de forma financiada, eu tenho uma série de restrições do exercício da minha propriedade. Ou seja, eu não registrando a escritura desse imóvel, eu não sendo proprietário, eu deixo de utilizá-lo em toda a sua plenitude da sua propriedade. E mais, esse imóvel não registrado, ele pode também trazer transtornos caso eu venha a faltar. Nós sabemos disso. A morte, ela é uma consequência natural da vida. Sabemos que os antigos tinham aquele ditado que para morrer basta um requisito, estar vivo. Isso é uma realidade. Não sei se você sabe, mas 1,5 milhões de brasileiros morrem todos os anos. São todos os anos pessoas que muitas delas têm patrimônio e elas vêm ao óbito. E quando há um óbito, eu preciso fazer o quê? Um inventário. Eu já tive casos de fazer um inventário e nós não localizarmos os bens do falecido na sua integralidade porque ele não tinha escritura registrada. Quando ela está registrada, é muito fácil e muito simples conseguir fazer essa localização. Quando não, torna-se muito mais complicado o inventário, torna-se muito mais complicado fazer essa regularização e fica suscetível de erros. Então, é muito importante que você, proprietário de um imóvel, tenha isso de forma regular.
Eu sempre digo isso. Existe o proprietário de fato, mas existe o proprietário de direito. Não adianta só ser proprietário de fato, você precisa ter em seu nome o registro da matrícula do seu imóvel, para que assim você tenha proteção jurídica, você tenha valorização desse imóvel, você tenha possibilidades de levantamento de crédito e, acima de tudo, você eventualmente faltando, você não deixa a sua família numa situação complicada. Por fim, eu sempre digo isso, se você não regularizar o seu imóvel, alguém em algum momento terá que fazê-lo. E a regra de ouro da regularização imobiliária é: quanto mais tempo eu demoro, mais caro fica para eu regularizar. Pense nisso.